Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Valdete, seja muito bem-vinda. Olá, Adriana Dantas e toda a família Dantas, né? Andréia, Márcio, Marcos, Edivaldo e Dona Wanda. Boa noite também, Maria Ângela. Boa noite, José Ricardo. Olá, Luísa Nalim. Boa noite, sejam bem todos e todas muito bem-vindos, né, Valdete? Rosilene, Osmani e Diego, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Cláudia Honor e Eliane. Ricardinho e Lúcia, boa noite também, Cidinha Vieira. Tô te devendo uma conversa, hein, Cidinha, mas não esqueci não, qualquer hora a gente troca uma ideia sobre aquele texto. Michele e Gabriel Rossato, boa noite também para vocês, boa noite, Glória Quirino. Marcos Evangelista, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Oneida Alves, seja bem-vinda. Olá, Lília, muito boa noite também, Tuca. Boa noite também, Nadissan, Marilza Abreu, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês. Edna Bueno, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Olá, Amanda, muito boa noite. Boa noite também, Jossanã, seja bem-vinda. Filomena, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então nos preparar. O Sr. Antônio Nofre, muito boa noite, seja bem-vinda. Sim, com certeza, oremos sempre pelo nosso país, por todos nós. Boa noite, Sr. Luiz Alberto. Vamos inclusive já iniciarmos, né, as nossas orações e reflexões dessa noite. Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês. Mais uma vez pedindo, né, o Sr. Antônio sempre pede pelo nosso país, pedindo também para todas aquelas pessoas que seus nomes se encontram aqui no nosso caderninho de orações, de intenções. Hoje uma das nossas participantes, a Dona Neuza, que sempre assiste depois por conta do trabalho, ela pediu para fazer orações para a família, principalmente do seu genro, né, a mãe do seu genro vai passar por uma cirurgia, então está aqui sim os nossos pedidos, as nossas orações, e principalmente que a espiritualidade possa guiar a todos os profissionais da saúde que irão assisti-la, né? E também amparar toda a família. Dona Leopoldina, boa noite. Joana Carneiro, seja muito bem-vinda. Também um abraço aí para Marlene e para todos os nossos companheiros da comunidade. Façamos então, meus queridos companheiros, nesse instante a nossa prece, né? Olá, Ancileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Façamos a nossa prece pedindo ao nosso Mestre amado e querido Jesus, mais uma vez, a intervenção nesse nosso planeta, a intervenção no nosso país, e principalmente que Ele permita que os bons amigos da espiritualidade possam nos ajudar e, sobretudo, nos inspirar em momentos como esse, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso senso de caridade e de fraternidade, a fim de que nós, depois, principalmente nos nossos relacionamentos e em contato com as demais pessoas, sejamos capazes e estejamos preparados para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesses instantes. Claro, somos seres ainda em evolução, estamos distantes ainda da própria perfeição, mas a nossa boa vontade em procurar este crescimento espiritual, a nossa boa vontade em auxiliar o próximo, a nossa boa vontade em contribuir para a melhoria do nosso país e do nosso planeta, já são suficientes para angariarmos assistência espiritual, que a gente possa, pelo menos, avançarmos um pouco mais nos esclarecimentos
no conhecimento, para facilitar assim o nosso auxílio ao Mestre incomparável nesta vinha cuja responsabilidade foi por Deus a Ele confiada. E Ele confia em nós. Será que nós confiamos nele? Será que nós já nos sentimos completamente convencidos pelos seus ensinamentos? Será que nós já fomos tocados nas nossas fibras mais íntimas da necessidade de se praticar o bem, o amor e a caridade, e que este é o único caminho para a felicidade? Espero que sim. E aqueles de nós que ainda não conseguimos atingir esse convencimento, que consigamos. Que nos sintonizemos a Ele e essa espiritualidade, sobretudo em momentos como esses, para também, mais breve possível, nos convencermos de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, meus queridos amigos e companheiros, e realmente a gente sempre trabalha pensando e buscando isso, né? Cília Machado, muito boa noite também Cidinha, Maria Geralda, seja bem-vinda, olá Natália. A gente realmente busca esse convencimento, ou de sermos efetivamente convencidos desses ensinamentos do Cristo, porque eu tenho certeza que nós vivemos tanto a vida material que a gente acaba se esquecendo. A gente vive mergulhados num corpo de carne e com toda esta, vamos assim dizer, energia materializada obscurecendo a nossa visão, muitas das vezes tapando os nossos olhos e os nossos ouvidos. Acabamos por perder ou desperdiçar muitas oportunidades, né? Lourdes Ogata, boa noite também Gisela Goulart, sejam bem-vindas. Então nós precisamos justamente isso, nos convencermos. E estamos caminhando, e eu espero que mais breve possível não precisemos mais questionar a nós mesmos destas buscas, né? E deste, por que não, convencimento. Olá Paulo Santos, boa noite, seja bem-vindo, e que você também melhore aí desse contratempo que você adquiriu aí, né, meu amigo? Seja bem-vindo. Luzia Maldi, muito boa noite também, seja bem-vinda. E a todos aqueles que porventura estiverem aí, que a gente não identificou, sejam todos bem-vindos. Aqueles que vão assistir depois também, é um prazer imenso, né? Adaí, boa noite também, seja bem-vinda. E nós vamos, gente, dar sequência a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos, e procuraremos assim, de uma forma talvez até um pouco mais profunda do que o de costume, a ler e interpretar estes ensinamentos que representam, como vocês estão dizendo aí, a mais pura verdade. Sim, eu sei que muitas das vezes, por conta exatamente deste mundo em que vivemos, e repito, mergulhados nesse corpo de carne, a gente não consegue ampliar a nossa visão. A gente vive talvez poucas horas, poucos minutos do nosso dia com essa certeza ou com essa convicção de que a verdade está justamente nesses ensinamentos do Cristo. Eu sei que muitos de nós ainda pensamos muito nesse fanatismo, que pelo menos é assim que a gente percebe que a maioria acaba enxergando a todos aqueles que querem colocar em prática esses ensinamentos. Mas não é questão de fanatismo, é questão justamente de viver e levar uma vida tranquila. Nós acabamos de ver no capítulo 13 formas assim das mais diversas e interessantes para entendermos e aprofundarmos no conhecimento da caridade. Agora, estamos iniciando o capítulo 14. O capítulo 14 é um capítulo especificamente dedicado a uma reflexão, eu posso dizer, da família. Uma reflexão da família, porque com o título do Honrai vosso pai e a vossa mãe, nós seremos levados, nós seremos conduzidos
a uma reflexão sobre o nosso próprio círculo familiar, sobre os vínculos que nós temos nos nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos. Olá, Célia, boa noite para você, Eva, para Joaninho, Francisco, sejam bem-vindas. O capítulo, ele vai começar justamente com o título, ou com um dos temas, a piedade filial. Vai depois aprofundar e buscar naquela famosa frase de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Para nós entendermos um pouco do parentesco corporal e do parentesco espiritual que nós estamos inseridos, até desaguar na ingratidão dos filhos e nos laços de família que já fazem parte das instruções dos Espíritos. Né, Vânia, Leda, sejam bem-vindos. Mas vejam, eu gostaria já de iniciar essas nossas reflexões justamente demonstrando a vocês a importância desse tema na nossa própria cultura. E quando eu digo na nossa cultura, eu também estou exatamente querendo dizer naquela cultura que nós já trazemos, principalmente aqui no Ocidente, em cima de um dos mais importantes livros que nós temos, que é justamente a Bíblia, que conta a história de um povo, mas de um povo que teve como missão apresentar à humanidade essa existência de um único Deus. E justamente no seio deste povo que veio o próprio Cristo para universalizar os seus ensinamentos. Universalização que foi completada, se posso assim dizer, pela própria espiritualidade, através da doutrina dos Espíritos. Né, Helena Coelho, boa noite também, Iraci Prestupa. Então, nós já vamos buscar lá nesse povo, porque ainda hoje, muitos de nós vivemos sob este, vamos assim dizer, comando e controle daquilo que foi estabelecido na legislação ou nos preceitos mosaicos. Moisés ainda representa uma influência muito grande, muito forte na nossa sociedade. Boa parte, se não quase todas as religiões, repito, mais do Ocidente, porque o Oriente teve uma origem um pouco diferente, um pouco distinta, tá? Então, muito mais no Ocidente, onde nós estamos inseridos, claro. A influência de Moisés foi e é muito forte, porque quase todas as religiões conhecem os 10 mandamentos. 10 mandamentos que muitos de nós procuramos hoje, eu não vou nem dizer seguir, mas que muitos de nós ainda temos medo das consequências da infringência desses mandamentos. Nós não paramos, ou a sociedade, a humanidade, não parou para pensar e refletir, aprofundar no perfeito significado de cada uma daquelas expressões contidas nesses mandamentos da lei mosaica e principalmente nestes 10 principais. Nós os cumprimos por temor. Muitos de nós até os descumprimos, mas conseguimos arrumar ali algum tipo de desculpa. Como nós vamos identificar que o próprio povo naquela época também arrumava suas desculpas. Sim, desculpas que nós vamos encontrar, salvo engano, lá em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Daqui a pouco eu vou rever, lembro direitinho, mas salvo engano é exatamente isso. Desculpas que o próprio povo buscava para justificar os seus comportamentos. Justificar comportamentos para descumprir esses próprios mandamentos. Mas vejam, o que eu estou querendo dizer é que a gente vive ainda sob a influência de tudo isso. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, a gente vai ver os 3 primeiros, eles dizem respeito direta e exclusivamente às nossas relações com o Criador. Do 4º ao 10º já são os nossos relacionamentos com o próximo. Mas vejam que os 3 primeiros relacionados a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e principalmente guardar, respeitar
dentro da própria obra da criação, aquela necessidade de reservarmos um dia para essa adoração ao próprio Criador. E o primeiro mandamento, que vai tratar dos relacionamentos entre criaturas, é justamente o honrai vosso pai e a vossa mãe. Vou dizer que a gente tem ainda dificuldades de cumprir, repito, porque não interpretamos adequadamente os 3 primeiros que dizem respeito a Deus. Mas os que dizem respeito ao próximo, a gente já tem mais ou menos um conhecimento, principalmente porque nós precisamos conhecê-los para cobrar do outro um certo comportamento, para cobrar do outro uma certa postura que ele não tem, né? Maria Eleusa, boa noite também Rosali, Iraci Rosa, sejam bem-vindas. O Wagner coloca aqui, sim, Wagner, o objetivo vai ser esse. Só que assim, repito, muitas das vezes nós ficamos tão presos à letra e a gente não aprofunda nos conhecimentos para poder entender. Mas tudo bem, a gente está aí, nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá. Mas aqui, do primeiro mandamento que diz respeito aos nossos relacionamentos com o próximo, está justamente a necessidade de honrar pai e mãe. E para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção da importância que isso representa culturalmente para aquele povo, falo culturalmente para aquele povo, e como nós, de alguma forma, também trouxemos parte dessa cultura, né, Helenice? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. Nós trouxemos parte dessa cultura, então isso nos influencia. É tão importante que consta do recebimento desses mandamentos, principalmente no livro do Êxodo da Bíblia, que é o único mandamento escrito e que traz consigo uma recompensa para aqueles que cumprem. Todos os outros 9 mandamentos, fala lá, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, tudo. Mas esse, se vocês forem pesquisar lá no livro do Êxodo, está escrito que honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vejam, ele traz consigo uma recompensa para todos aqueles que cumprirem esse mandamento. Os outros não têm essa recompensa. Esse não, esse tem. Só para a gente ver o quanto para aquele povo é de extrema importância. E veja, nós perdemos muito, gente. Nós perdemos muito dessa importância que eles davam naquela época a este honrar pai e mãe. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos, principalmente com os nossos pais, com as nossas mães. E automaticamente isso reflete no nosso relacionamento com os nossos filhos. Hoje a sociedade tem uma dificuldade tremenda, por exemplo, para tratar os idosos. Vejam, nós precisarmos de leis escritas para cuidar dos nossos idosos. Vejam que, de uma certa forma, podemos dizer, do ponto de vista moral, o absurdo que nós chegamos. Eu preciso de uma lei para obrigar a gente a tratar os idosos com mais respeito. E isso, lá naquela época, já era da cultura daquele povo. Mas eu vou repetir. É da cultura daquele povo, mas eles mesmos, em algumas questões, em algumas situações, eles criavam subterfúgios para descumprir. Eles arrumavam algumas desculpas. Logo eu já falo com vocês. Mas hoje a nossa sociedade precisa destas leis para respeitar um idoso, para respeitar pai e mãe. Precisamos, às vezes, até de medidas protetivas para mantê-los resguardados dos nossos atos.
da nossa própria violência. E aí eu pergunto para vocês, será que... O que está acontecendo? Né? Vamos mudar a pergunta. O que está acontecendo? Esse momento de transição, gente, é algo muito delicado. É muito delicado o momento da transição, principalmente porque muitos espíritos estão tendo aí a sua última oportunidade. E a gente vai ver, sim, em alguns pontos, alguns detalhes. Joana de Ângeles, por exemplo, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela traz uma reflexão, vou ser redundante, bem profunda sobre esses relacionamentos que nós devemos ter dentro da própria família. Eu estou fazendo essa introdução, vamos assim dizer, bem extensa, porque isso vai ser de extrema importância para nós desenvolvermos esses títulos que o próprio Cristo coloca aqui, que já está lá nos seus evangelhos e que Kardec traz para esse ponto, praticamente aqui no meio do evangelho. A lei mosaica, ela traz, já disse para vocês, são cerca de 613 preceitos. Preceitos, determinações. Seria a forma que Moisés utilizou para guiar aquele povo. Então, olha, vocês têm que obedecer isso. E é lógico, tem a parte que diz respeito às leis divinas, que principalmente temos aí os 10 mandamentos, e temos a parte das leis humanas. Sim, ele precisava, as pessoas precisam ainda de regras, principalmente porque elas não conseguem atuar dentro de limites que elas não conseguem ver. Vou abrir um parênteses para dizer para vocês, por isso inclusive que determinadas pessoas não estão preparadas para a doutrina espírita. Por isso que muitas pessoas não estão preparadas também para o próprio catolicismo. Por conta dessa liberdade que de alguma forma eles acabam concedendo. Tem espíritos que eles têm a necessidade de trilhar os caminhos de uma religião evangélica mais dura, que impõe limites. Limites no sentido de que, olha, se você não fizer, você está fora, exatamente para poder trazê-lo para a linha. A própria doutrina espírita, o próprio catolicismo, são religiões que concedem um pouco mais de liberdade para as pessoas. Moisés não poderia dar essa liberdade naquela época de jeito nenhum. Então ele teve que impor esses preceitos para que as pessoas cumprissem. E vejam, não era apenas então somente os preceitos determinados por Moisés, mas lá naquela época já existia aquilo que eles chamam de Talmud ou Mishnah, que nada mais era do que os comentários que os doutores da lei faziam a esses preceitos mosaicos. Tá? Então, os próprios comentários desses doutores da lei eram justamente nesse sentido. No sentido de, vamos cuidar, e principalmente dos mais velhos. Uma das coisas que eles mais prezam pelo respeito aos mais velhos. Não estou querendo dizer que a gente tem que voltar àquela era, não é isso. Mas é só para a gente ver, porque o próprio Kardec vai dizer aqui no seu texto, o honrar pai e mãe, ele vai apresentar para nós um significado bem mais amplo do que o simples amar. Kardec coloca dessa forma. Por quê? Porque aqui entra o respeitar. Por exemplo, justamente para mostrar para vocês um pouco daquela cultura e de como eles agiam em cima deste mandamento. Se os filhos estivessem num lugar sentados, quietinhos, os pais chegassem, os filhos tinham que se levantar e só poderiam assentar-se se os pais permitissem. O respeito, gente, era muito grande. A opinião e o conselho dos mais velhos valiam como regra de ouro. E até hoje, naquela cultura, tem muito disso. O respeito
a opinião, os conselhos valem muito para aquelas pessoas. Mas, já trazendo o que eu disse para vocês, naquele próprio povo, Jesus teve que chamar a atenção deles também, mesmo com uma cultura rígida dessas. Tem um trechinho, como eu disse para vocês, Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13, justamente quando eles estavam ali chamando a atenção de Jesus e dos apóstolos. Vocês não vão lavar as mãos, vocês não cumprem as leis, Aí Jesus chamou a atenção deles, falou, peraí, vocês estão preocupados com esse tipo de coisa? Vocês estão preocupados com essas regras apenas e tão somente externas, exteriores? Ora, por que então vocês também não cumprem os mandamentos de Moisés quando eles falam do honrar pai e mãe? Por que vocês instituíram, um instituto que eles chamam de Corban, está lá em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13, por que vocês instituíram o Corban em detrimento do mandamento do honrar pai e mãe? Vamos abrir outro parênteses. Gente, o que significa o Corban? O Corban era um instituto que aquele povo criou, tá? Dentro mesmo ali dos próprios sacerdotes, que você, sendo filho, tendo pais, se você adquirisse, por exemplo, uma fortuna e não quisesse que as pessoas tivessem acesso a ela, nem os seus pais, o que ele fazia? Ele chegava lá no templo e depositava no templo de Jerusalém, que em tese é o que é dedicado a Deus, eles depositavam essa quantia do templo e instituía esse instituto chamado Corban, e essa riqueza dos filhos ficavam ali até os pais morrerem. Quando os pais morriam, eles iam lá, pegavam, justamente para que os pais não usufruíssem desses bens. Foi por isso que Jesus falou, peraí, olha a dureza dos vossos corações. Vocês estão criando coisas, estão preocupados com lavar as mãos e criam coisas para desonrar ou desrespeitar os seus pais e as suas mães. E aí vocês querem falar que lavar a mão é mais importante? Veja, gente, que o próprio Cristo combateu isso naquela época. E aí eu pergunto, e hoje? Nós não mudamos muito do passado, não. Naquela época, veja, o próprio templo aceitava esse tipo de coisa. Cobrava lá uma porcentagem e tal, tudo certinho, aceitavam, tá tudo beleza. Né? Hoje em dia, nós vemos, eu falo porque lá no meu trabalho aparece constantemente pessoas que estão querendo já receber herança dos pais. Eu quero que o meu pai... Não, gente, não existe herança de pessoa viva, mas as pessoas estão tão preocupadas com o material que já querem brigar com os pais, querendo receber herança que nem direito possuem. A gente, infelizmente, estamos sim enxergando um certo desfacelamento desse instituto chamado família. Por quê? Porque, infelizmente, o materialismo, ele está assim tão exacerbado que as pessoas não buscam mais desenvolver sentimentos. Não querem. Não se preocupam mais com o afeto. Pessoas hoje, estou falando para vocês isso porque eu vivencio no meu dia a dia. Você vê pais entrando na justiça para conseguir receber uma pensão alimentícia dos filhos, os filhos ajudarem. Ou seja, a justiça tem que obrigar os filhos a dar uma quantia para os pais se sustentarem, pais que não têm condições mínimas. Então, assim, eu estou fazendo, repito, essa é uma introdução,
tá? A esse título. Nós vamos trabalhar tópico por tópico dele, tá? Começar pela piedade filial. Lógico que nós não vamos deixar de analisar também a responsabilidade que os pais têm. Mas de antemão já vou dizer para vocês, a própria Joana de Ângeles fala nesse livro que eu disse a vocês, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela vai dizer que ainda que os pais não tenham desempenhado bem a sua tarefa, isso não serve de justificativa para que os filhos desamparem os seus pais. É claro que a gente não vai aprofundar tanto a ponto de buscar, como o próprio André Luiz vai trazer no seu livro Evolução em Dois Mundos. Nós não vamos aprofundar nessas questões assim, relativas ao próprio DNA, questão genética. Não, a gente vai falar sim, mas superficial, para a gente aprender a dar importância a essa questão. Qual seja, fomos agraciados por uma encarnação, por duas pessoas terem de alguma forma aceitado. Algumas aceitam, ainda que contrariadas, mas aceitaram nos apresentar um modelo corporal para nós reencarnarmos e darmos sequência à nossa evolução. Mas nesse sentido, certo? Trabalhar nisso e entender este aspecto família para nós, se for o caso, começarmos a mudar os nossos comportamentos, seja em relação aos nossos filhos, seja em relação aos nossos pais. Então, estou fazendo essa introdução para no próximo programa, aí sim, eu já entro direto desse tópico de Kardec. Eu achei por bem fazer um pouquinho dessa regressão da história, da cultura daquele povo, e inclusive desse trechinho lá de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 3, eu estou repetindo exatamente para aqueles que tiverem curiosidade depois lerem, porque o próprio Jesus estava corrigindo isso lá atrás. E às vezes a gente faz isso hoje. A gente faz isso hoje dentro das famílias. Pessoas que têm bens registram no nome de terceiros para que fulano não aproveite, para que a esposa não aproveite, para que o marido não aproveite, para que os filhos não aproveitem. Então tem todas essas coisas pura e exclusivamente com preocupação material. Passou da hora de nós espiritualizarmos a matéria e não o contrário. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo para a matéria e isso não pode acontecer. Certos? Eu vou justamente parar por aqui, não vou entrar nessa questão da piedade filial não, eu já no próximo encontro, no caso na quarta-feira, né, a gente adentra a esse ponto, a esse tópico, e aí a gente fala direto, exclusiva e diretamente sobre ele, ok? Agradeço mais uma vez a todos vocês por essa reunião, né, que a gente sempre faz, essa oportunidade que a gente tem de reflexão, e agradecer sempre a Jesus e a espiritualidade por ter nos oportunizado isso e que a gente consiga efetivamente aprender cada vez mais e buscar o despertar da nossa consciência, né? Despertar a nossa consciência e seguirmos. Principalmente nesse caminho. Eu vi aqui várias pessoas dizendo que cuidou, ótimo, é isso que nós precisamos. E isso nos dá um conforto quando a gente ouve leituras como essa. E aqueles que ainda se acham em falta, que nós busquemos, que nós, como se diz, né, consertemos aquilo que porventura nós ainda precisamos corrigir nessa oportunidade. E que eduquemos os nossos filhos no mesmo sentido, para que depois não venham se arrepender. Nós vamos ver na leitura ingratidão dos filhos e os laços de família, como que essas coisas também funcionam. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo programa.